Salve Maria! Hoje é quarta-feira, mas essa semana eu ainda não havia gravado até o momento. Estou com uma gripe muito forte, está um pouco difícil de falar, mas diante da grandeza do Evangelho de hoje e da importância desse momento que vivemos na igreja, eu não poderia deixar de gravar hoje a nossa palavra do Senhor. Vamos começar então rezando uma Ave Maria por todos os nossos seguidores, em especial pelos que começaram a seguir nos últimos dias. Estamos hoje com 566 seguidores. E por cada um de vocês eu rezo. Senhor, tem piedade de mim, pois sou pecador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a ti, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Meus irmãos, vivemos hoje um momento difícil na história da nossa Santa Igreja. O que nos consola é a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o inferno age dentro da Igreja, e não é pouca coisa. Paulo VI mesmo já falava, após o Concílio Vaticano II, que por alguma fresta a fumaça de Satanás entrou na Igreja. Terminamos a era de Francisco, e como católicos, temos o dever de rezar pela alma do Papa e respeitar sua memória. Afinal de contas, ele foi um sucessor de São Pedro. Mas Francisco deixou uma igreja dividida e, sob muitos aspectos, devastada. E o pior de tudo, muitos de nós nem percebemos isso. O discurso pacifista, ecumenista, apaziguador de Francisco é um discurso muito bonito, mas tem um problema: não é católico. É importante que tenhamos conhecimento da nossa fé para não acreditar em coisas erradas, mesmo que o erro venha do próprio Papa. Francisco disse, por exemplo, todas as religiões são caminhos para Deus, comparando-as a diferentes línguas ou idiomas que levam ao mesmo objetivo. Ele enfatizou que, embora haja diferentes práticas religiosas, existe um só Deus que todos podem alcançar. Esse ensinamento do Papa já seria estranho se tivesse ocorrido diante de protestantes, e mesmo com todas as suas diferenças ainda são cristãos. Mas não foi esse o caso. Isso foi dito em um encontro interreligioso em Singapura, diante de líderes judeus, muçulmanos e pagãos, politeístas. Dizer que todas as religiões são válidas é negar o evangelho que vimos hoje, e tantos outros, pois Jesus diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. E ele continua: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. E mais, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Não está tudo muito claro? Jesus é o caminho, não existe outro. Quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Como eu poderia afirmar que quem não crê em Jesus pode ser salvo? Isso é impossível. Temos, é claro, os casos de ignorância invencível, mas esses casos devem ser vistos sempre como uma exceção e não como uma regra. A Igreja Católica não prega a possibilidade da salvação sem Cristo. E se um Papa fala isso, ele pode até ser uma boa pessoa, uma pessoa de bons exemplos, de boa índole,
mas não é católico, porque o que ele ensina não é a nossa fé. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. O que podemos dizer de quem promove terrorismo para impor uma fé distorcida, em que Jesus não é tido como centro dessa fé, mas sim um tal Mohammed? Não estão exatamente praticando o mal e se afastando da luz? Como podemos aceitar que essa religião pode conduzir ao mesmo caminho que Cristo conduz? A igreja precisa de uma liderança que seja capaz de reunir os católicos naquilo que é católico. Já tivemos por 12 anos um Papa que agradou a mídia, que agradou as outras religiões, que fez um tremendo marketing positivo, mas que esqueceu de falar aquilo que é católico. Precisamos voltar para o caminho, voltar a ser a igreja de 2000 anos e não a igreja de 60 anos. Que o Concílio Vaticano II não criou uma igreja nova. Somos a mesma igreja fundada por Jesus Cristo, liderada por São Pedro e difundida pelos apóstolos, e não uma instituição humana criada há 60 anos por um concílio. O objetivo desse nosso apostolado é precisamente este: conscientizar os católicos sobre o que realmente é católico, para que não percamos jamais as nossas verdadeiras raízes que estão no próprio Cristo. Então, meus irmãos, rezemos neste momento pela nossa Santa Igreja. Rezamos por aqueles cardeais, para que sejam realmente guiados pelo Espírito Santo. Que a fumaça de Satanás não tenha cadeira garantida nesse conclave, mas sim o Espírito Santo de Deus, que é aquele que deve guiar os rumos da Igreja. E sejamos fiéis, verdadeiramente fiéis a Cristo. Aconteça o que acontecer, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa fé, a nossa verdade e o nosso caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe sua quarta-feira e caminhe sempre contigo, lhe dê a paz. Amém.